Cavalheiro do Ministério Restauração. Nós temos um pastor presidente, o pastor Humberto Schmidt Vieira, e o pastor responsável pela superintendência do Cavalheiro, pastor Wilson Resplande. Também líder geral das comunicações, Ministério da Restauração, pastor Roginaldo Goulart. E esse que vos fala nesse momento, o irmão Vladimir, ali da área de Gravataí. Temos ali como responsável da área o presbítero Pedro. E também hoje nos acompanha aqui, nos agracia com esse momento aí, o líder da sede diária ali de Gravataí, o diácono Eliseu. Por favor, irmão Eliseu, cumprimente os nossos vídeos logados. Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, que Deus abençoe cada um dos irmãos. É uma grande alegria estarmos aqui para juntos estarmos nos alegrando com cada uma das boas notícias que tivemos aí na obra do Senhor. Vamos nos acompanhar aí nesta programação que temos muitas novidades, em nome de Jesus. Glória a Deus, maravilha. Irmão Eliseu, eu diria que hoje seria uma programação um pouco diferenciada, né? Diferenciada no sentido de bom, sentido bom. Tem muitas novidades aí, né? Eu me alegro por isso, né? Fiz questão, não tinha aberto totalmente para o irmão, mas estava forçando, né? Tentando trazer o irmão para apoiar nesse trabalho de hoje, né? Que queria pegar o irmão meio de surpresa, para o irmão não fazer nenhum rascunho, né? Porque eu sei que o coração do irmão, um coração sincero, arde por esta obra, né? E o irmão, na hora, ia ter que falar. Quando o camarada faz rascunho, né, ele improvisa ali, mas quando o camarada... Mas, na verdade, então, gostaria de destinar a maioria desse tempo, né, para que o irmão, né, faça uma explanação, aí já inicia a explanação, vamos dividir, claro, em 2 blocos, né? E nós temos aí muita coisa boa para passar para os nossos ouvintes, mas é lógico, eu gostaria de pedir para os nossos ouvintes, nossos filhos logados, né, participe, né, com o seu joinha, né, com o seu like, né, e no final estaremos orando por essas pessoas, né. Então, dê a sua participação, que isso aí alegra o coração de Deus, alegra o coração de Deus. E nós, claro, ficamos contentes, né, quando soubemos que alegra o coração de Deus, né, porque ali a área de Gravataí, né, tem vitórias a ser contada, né? E eu posso dizer que eu sou eu me sinto um vitorioso. Sinceramente, eu me sinto um vitorioso, né? Às vezes eu fico questionando, falando com Deus, Senhor, que eu seja útil, Senhor, que eu seja útil, né? Porque a gente vai ficando numa certa tempo, uma certa idade, né? A ter que procurar essa oportunidade. Mas, por favor, irmão Eliseu, eu nem vou abrir aqui as nossas vitórias aí, mas deixar que o irmão abra essa vitória aí, mas já vou preparar para colocar em 2 blocos, né? Por favor, irmão Eliseu, está com toda a liberdade aí, para que fale de uma maneira bem clara, transparente aí, para que nossos ouvintes entendam, né, a verdadeira, real função, né, e participação dos cavalheiros, ali na área de Gravataí, a importância da ação dos cavalheiros no trabalho ali, para o progresso da obra ali na área de Gravataí. Por favor, diácono Eliseu está com a oportunidade. Glória a Deus, irmão Vladimir, diácono irmão Vladimir, é uma bênção, né? Estarmos aqui compartilhando com os irmãos as vitórias que o Senhor tem nos dado para a área de Gravataí, não somente para a área de Gravataí, mas para todo o ministério. Mas nós que estamos congregando ali em Gravataí vemos de diversas formas, né, o quanto Deus tem nos abençoado ali, o departamento dos cavalheiros, Deus tem dado crescimento, Deus tem alcançado esta revelação deste departamento aos demais irmãos que estão ali, que estão se agregando, né, a este departamento, que conseguiram obter esta revelação. E nós tivemos várias atividades agora, né, durante esta semana, e tivemos também um ensaio dos cavalheiros no início da semana, e para cooperar no culto de doutrina, que foi na quarta-feira, o culto de ensinamento. E ali nós vemos um grande número de irmãos ali, louvando o nome do Senhor. E podemos ver que esta revelação tem chegado ao coração dos irmãos de cooperar com esta grande obra.
e cooperar neste departamento, né? Por isso que Deus levantou este departamento dos cavalheiros para auxiliar as viúvas e também as necessidades da igreja na obra, com as manutenções, enfim, tudo que for necessário. E, por consequência, nós também temos o Coral dos Cavalheiros. E ali os irmãos têm se empenhado, têm se envolvido com essa obra. Nós estamos felizes, diácono irmão Vladimir, porque nós estamos em grande uma manutenção, agora um mutirão que nós vamos ter ali na nossa sede, para estar fazendo algumas manutenções ali no templo sede, né, para receber os nossos irmãos, porque temos uma grande notícia, uma notícia maravilhosa para dar aos irmãos, Glória que a Deus. Domingo agora, no dia 16, nós teremos o nosso culto dos cavalheiros da região em torno leste, ou seja, Cachoeirinha, Gravataí, Viamão e Alvorada, que estaremos ali na nossa sede diária em Gravataí. O último culto que nós tivemos agora foi em Viamão, lá juntamente com o pastor Brizola, né? E agora vai ser ali, neste final de semana, no domingo, ali na nossa sede diária em Gravataí. E nós estaremos envolvidos com os trabalhos ali, desde cedo ali, os irmãos, todos aqueles irmãos que estão se disponibilizando aí à obra, né? E a obra do Senhor não para, irmão Vladimir. Nós estávamos ali agora no culto de ensinamento quarta-feira e tivemos a excelente notícia, né? O pastor deu esta notícia ali para toda a área de Gravataí, maravilhosa, que nos últimos dias agora nós encerramos, aleluia, as prestações do templo, sede de Gravataí. 48 prestações, irmão Vladimir. Glória. 48 prestações, mas a igreja, cada um contribuindo segundo aquilo que propôs o seu coração, foi contribuindo, fomos contribuindo, e Deus nos deu a vitória, nos deu o crescimento ali, conseguimos completar, né, a aquisição do templo. Agora podemos dizer que ele é nosso, né, para a glória do nome do Senhor, ali onde vamos agora dar uma manutenção ali necessária na pintura e dar mais uns retoques finais ali, para então estar recebendo a você, meu irmão, minha irmã, que quer nos visitar ali no domingo da região em torno leste, né, para juntos adorarmos ao Senhor no dia 16, às 19h30, ali em nossa sede diária em Gravataí. Glória a Deus. Não, mas que eu acho interessante, meu irmão, apenas eu tinha pedido para o nosso presbítero Pedro mandasse algumas fotos para cá, né, mas ele não sei se mandou ou não, né? Para aqueles ouvintes, tem pessoas que não conhecem ali, né? Pessoas que nos escutam e não conhecem, né? Aquele templo bonito, templo lindo, né? Que era até, aos olhos humanos, era impossível, né? Porque foi adquirido bem na época daquela pandemia, né? O pessoal estava ali, todo mundo acuado, digamos assim, né? Com uma certa dificuldade, né? O pessoal não tinha condições financeiras, né? Não tinha condições financeiras. Até eu não estou engrandecendo o homem, tenho que engrandecer a Deus, que Deus é que coloca, que capacita o homem. O pastor Vladimir, né? Ele é pequenino na estatura, mas grande no pensamento, né? Na fé. O homem na fé, homem guerreiro, né? Homem guerreiro. Eu gostaria que depois o irmão fizesse alguma reflexão aí para lembrar o nosso pastor, né? Realmente, graças, né? Claro, em primeiro lugar, graças a Deus, né? Que mandou ele para ali, né? E claro, porque Deus conhecia o coração dele, a garra dele, né? Então nós adquirimos naquele tempo. Fazia tempo que nós estávamos lutando, que estava outro pastor, né? Pagamos um aluguel alto ali da sede diária, né? E não conseguia, né? E ele chegou já logo, uma das primeiras coisas, vamos adquirir, né? A primeira vista, assim, né? Como ele me falou uma vez, os irmãos diziam para mim, pastor, não dá, tira isso da cabeça, porque não temos condições, pessoal, ele não tem dinheiro, não tem condições, né? Entendeu? Mas ele perseverou, né? Ele perseverou. Até estive meditando uma passagem, depois vou colocar aí, né? Que eu fiz um paralelo, sai da Bíblia, né? Com aquela aquisição do templo ali. Aquilo ali é uma coisa de encher os olhos, como se diz, né? Que até, inclusive, o pessoal da frente ali queriam vender aquele terreninho, né? Ele pensava que nós alugávamos, né? E aí disse assim, não, pois aqui é bom para vocês aí, já estão no ponto, aí vocês fazem uma igreja aqui, então esse aluguel deve ser alto aí, né?
E eu digo, não, meu irmão, não estamos pagando lugar com nenhum aqui, isso aqui é nosso, Deus nos deu isso aqui. Né? Tinha o cara meio sem palavras, né? E graças a Deus em poder se sentir, porque eu me sinto, que eu faço parte daquela casa, né? Faz parte daquela casa, em nome de Jesus, né? Então a gente se sente feliz. E eu creio que Deus vai nos dar aquele terreno ali da frente. Em nome de Jesus. Estacionamento ali, alguma coisa, né? Para aumentar nosso estacionamento. Porque ali no estacionamento da igreja, porque 50 carros, mais na frente, mais uns 30 ali, né? Entendeu? E está sempre lotado, tem que ficar esses carros na rua, né? Então, meu irmão, realmente gostaria de também dar uma abordada, né, na parte, quando foi adquirido o templo ali. Sim. A dificuldade que o homem enxergava e a resposta que Deus deu. E porque os cavalheiros, a gente abordar isso aí, claro que muitas pessoas que não eram dos cavalheiros, muitas irmãs, né, pessoas que fazem parte do cavalheiro, e alguns jovens, inclusive pessoas que nem da igreja eram ali, né, contribuíram também, né, e vamos abordar esta parte, que pelo que eu sei, muitas pessoas foram abençoadas, né, muito abençoadas, né? E abençoaram a obra ali, conforme eles foram abençoados, abençoaram a obra para aquisição e depois botaram a mão também na massa para ajudar nos reparos, né? Que o irmão abordasse também essa parte aí, por favor. Meu. Então, o irmão Vladimir ali, no início, ali, até mesmo porque há 4 anos atrás, o trabalho dos cavalheiros ainda estava se estruturando na cidade de Gravataí, não tinha ainda bem como tão consolidado, tão forte, firme como está hoje, né? Até mesmo a quantidade de irmãos também que aderiram a este departamento. Mas no início nós passamos ali na sede antiga, onde nós pagamos aluguel, se não me falha a memória, em torno de 8 anos, mais ou menos. Nós ficamos ali na sede, pagando aluguel. Era um lugar bem localizado, mas não era nosso. Todo mês tinha que pagar aquele aluguel. Eu participei em algum tempo ali, juntamente com os irmãos da tesouraria. Nós vemos o quanto era desafiador e muitas vezes, né, nós tendo que pagar aluguéis aí das congregações também, e a congregação sede sempre com um valor alto. E nós sempre tivemos aquele desejo ali, o pastor Josué também, os pastores que antecederam o pastor Josué, o pastor Jorge Walker, tiveram esse sentimento, né? Mas veio a amadurecer mais quando estava o pastor Josué em oração, e Deus levantou o pastor Valdimir para a execução. Então, o pastor Valdimir foi o precursor ali dessa grande obra ali, né? Que para adquirirmos o templo, começamos a procurar por fé, pela fé, em vários lugares, diversos lugares. Eu posso dizer, irmãos, sem medo de errar, eu sou na profissão também como corretor, e eu sei como, tenho a plena certeza, e moro há 38 anos em Gravataí, atuo também na área da corretagem ali em Gravataí, sei que para procurar, ou para achar, né, melhor dizendo, para achar um templo, um imóvel, como é nos moldes do templo que hoje nós temos ali, só pelo fato do valor que foi vendido já se torna, assim, vamos dizer, algo impossível. Porque no início foi feito algumas propostas ali para o proprietário, e de início ele não aceitou de forma alguma. E eu, até conversando com o pastor, disse: olha, pastor, nesses moldes aí seria um pouco difícil mesmo de ele aceitar, mas vamos continuar orando. E fomos aguardando, porque a Bíblia diz que há um tempo e um modo, e há um tempo para todas as coisas, né? E realmente chegou o tempo em que tanto nós ali da igreja de Gravataí, Deus começou a levantar irmãos. Eu fui... Eu posso dizer assim que eu fui participante disso também. Muitos irmãos indo ali à frente ali para contribuir com R$1.000. Vamos levantar tantos irmãos aqui com R$1.000. Foi um monte de irmãos lá para frente. Eu pensei assim, mas como? Todos os irmãos têm ali. Na outra semana eu fui olhar os irmãos testemunhando. Irmãos, eu vim aqui à frente, na verdade, por fé. Porque eu não tinha R$1.000 na conta. Eles falavam assim. Mas naquela mesma semana Deus me abençoou
com um trabalho aí de 15 mil reais. Aí eu pude ter o dinheiro na outra semana para dar aqui os R$ 1.000. Daí eu pensei assim, não, mas então se é assim, então vou ir por fé também, então. Né? Fui lá na frente por fé e o pastor Valdemir dizendo assim, olha, irmãos, se essa obra foi Deus que colocou no nosso coração, esse templo, Deus vai começar a depositar valores na conta dos crentes, porque a obra é dele. E eu fui lá para frente, e eu me recordo como se fosse hoje, fui olhar uma conta que eu tinha lá, que eu recebia um valor, e a conta simplesmente, fui olhar a conta, tinha R$ 1.500 na conta. Glória a Deus. Tentei ver, né, se não tinha, na época não tinha Pix ainda, tentei ver de onde que vinha a moça do caixa da lotérica, falou para mim assim, não, esse valor aqui está disponível para o senhor, é do senhor. Peguei o valor e doei, né, para o templo. E daí eu pude ver se concretizando essas promessas aí, ali em Gravataí, e isso não aconteceu só comigo. Isso aconteceu com diversos irmãos, vários irmãos, vários. Tanto quanto aparecia valor na conta, como também Deus enviava, fazia a pessoa que trabalhava por conta própria, vinha serviço assim, muito além do normal, pessoas que trabalhavam como CLT, vinha bonificação da empresa que não esperavam, coisas do tipo assim que miraculosas, né? Como podemos dizer assim, coisas tremendas o que Deus fez ali na área de Gravataí com os irmãos. Nós podemos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas ali, e estamos muito felizes porque, irmão Vladimir, além disso tudo, eu pude contemplar também Deus trabalhando no coração daquele proprietário. Eu tive o prazer de conhecer ali o proprietário, né, o antigo proprietário ali do templo. Ele, uma pessoa muito humilde, muito bem de idade já, e eu conversando com ele, aí de repente ele aceita a proposta da igreja, depois de um tempo. Porque depois de um tempo a igreja tinha um pouquinho mais de valor, só que diante do valor total que era o templo, era um valor que nós podemos dizer assim, eu posso afirmar, irmãos, eu como corretor posso dizer assim, olha, seria impossível de alguém aceitar. Seria impossível. Mas eu digo isso como corretor. Só que como crente eu te digo que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Glória a Deus, que maravilha, né? Isso é bom, interessante, meu irmão, nós estarmos falando, pessoas ouvintes aí, estão vindo logados, né? Porque, mesmo que não seja assim no nosso ministério, mas que eles entendam, nós temos aqui uma prova viva que aconteceu com nós, né? Que eles entendam que Deus pode fazer, Deus tem, ele faz o que Ele quiser, né? Entendeu? Da maneira que Ele quer. Muitas pessoas, às vezes, ficam se segurando, né? Contando só com os recursos, com as condições deles, mas quando a pessoa tem Deus na vida dele, né? Deus muda tranquilamente, né? Ele inverte a situação, né? Faz aquele que não tem ter, né? É aquele que, né? Basta ele crer, porque ali muitos que não tinha, né? Deus fez com que a pessoa tivesse. Até me veio em mente agora a situação do pastor, acho que o pastor Gessé, se não me engano, né? Que ele queria dar a sua oferta boa também, e o carro dele estragou naquela época, né? Ele dava no modo caro, né? Meu Deus do céu, o senhor dava um preço lá em cima, né? Depois, na hora que ele tomou a decisão, se eu achar mais barato essa diferença, eu vou dar tudo de. Chegou lá, o cara se trocou só uma coisinha lá, né? Então chegou a dar R$ 500, né? Ele dava tudo 5, 6, 7, daí ele teve que dar, ele tinha prometido, né? Então achei interessante, né? Achei interessante isso aí, né? Então, quer dizer que Deus pode fazer. Então, você que está nos assistindo esta manhã, você mãe, você pai, você empreendedor, né? Empresário, né? Está aí patinando com a tua empresa, né? Faz um propósito com Deus. Faz um propósito com Deus. Você diz, mas eu não sou crente. Não, meu irmão. Você pode tranquilamente aí ir visitar uma igreja, aí a igreja precisa de recursos para crescer, para alcançar as almas, investe aí. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu coração. Eu nunca esqueço de relembrar, meu irmão, quando eu estava, só que eu me converti, estava até no outro ministério, né? Nós queríamos fazer um trabalho lá com um jovem, com criança, né? E não tinha recurso, envolvia despesa, né? Daí fomos em alguns comércios, né? Em algum lugar fomos bem atendidos, em outros não, né? E um camarada simplesinho lá, né? Deu uma ajuda.
No final de semana, fazia na época de inverno, fazia um sopão para esse negócio lá, né? E o camarada, não, eu não tenho dor, mas aquilo que estava meio que estragando, né? Ele dava, né? Tudo bem. Depois vimos que ele começou a mudar. A gente chegava lá e já estava numa caixinha separado, tudo bonitinho, né? Entendeu? E depois paramos com o trabalho. Depois ele mandou cobrar, por que vocês pararam, não vieram mais buscar? Né? A gente falou, explicou para ele, né? Olha a linguagem que ele usou, né? Aí depois que comecei a usar vocês, a ajudar vocês, o meu comércio aqui bombou. Olha a expressão que ele usou. Meu comércio aqui bombou, né? Não sei. E ele disse que notou claramente, né? O comércio dele, assim, né? Explodiu, né? Entendeu? E aí ele já queria forçar que nós continuássemos com a nossa época, ele estava sendo abençoado. E não era crente. Não era crente, né? Então, quer dizer que a situação... Quer dizer que a pessoa pode pensar assim, não, mas eu não sou crente, né? Não, mas se eu ajudar, está ajudando a obra de Deus, está ajudando a alcançar a alma a serem salva. A alma a serem salva. Conheço a situação do cidadão também, que agora faz tempo que eu não tenho contato com eles lá, não é de longe, é essa cidade de Alvorada. Ele mantinha 2 missionários na África. Os camaradas conversaram lá, evangelizaram ele. Vamos ver se é verdade, se é que foi meio até meio assim, né? E apelaram, com tanto você pode manter os missionários lá, né? E ele começou, só que ele pediu para os caras, só quero o seguinte, eu não sou crente, não é crente, né? Mas quero que se me mande um relato de lá, como está o trabalho de vocês, assim, né? Olha, e a empresa dele, com os outros, bombou também, né? Mas ele mantém, os camaradas só ligam para ele lá e ele mantém os caras, até mais que os caras do que ele tinha se comprometido. Mas o quê? É quando o camarada ele assume um compromisso com Deus, né? E Deus conhecendo o coração da pessoa, né? Automaticamente, isso aí é claro, né? É como essa luz, como Deus. Então é importante mesmo. Mas, irmão, vamos pedir para a irmã nos passar um louvor, que no próximo bloco, eu estava meditando na palavra, e algo muito importante, que eu consegui fazer um paralelo com essa nossa grande vitória ali, né? Parece tirei dentro da Bíblia uma parte. A nossa irmã tem um louvor, por favor, irmã? O que é tremendo, né, irmão Vladimir? Deus é os recursos, né, que Deus manda, né? Os recursos, conforme Deus manda, né? Deus é muito bom. Glória a Deus. A nossa irmã Valquíria vai te passar um louvor, por favor. Glória a Deus. Nós temos nosso bloco, nós vamos ter muito assunto bom para falar. Eu sei que da minha vida estás cuidando, da forma e do caminho que eu irei trilhar. Não questionarei o oleiro em seu trabalho, pois fui criado para o adorar. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Eu sei que da minha vida estás cuidando, da forma e do caminho que eu irei trilhar. Não questionarei o oleiro em seu trabalho, pois fui criado para o adorar. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro para
ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Eu quero ser cheio da tua presença, transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da tua presença, transborda minha vida, sublime oleiro. Eu quero ser cheio da tua presença, transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da tua presença, transborda minha vida, sublime oleiro. Sou barro, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro, polido. Sou barro, polido. Sou barro para ser moldado. Aqui daí também. Glórias, maravilha. Estamos aqui de volta, né? Aleluia. Programa Superintendência do Cavalheiro. Mas, irmão Eliseu, nós temos alguns irmãos que nos acompanham aí. Nós temos Diz aqui, uma sim, alguns irmãos. A irmã Julieta diz aqui, paz, oração, união, irmão Antônio assistindo de São José do Norte. Deus Glória a abençoe, Deus. irmão Antônio. Irmã Dalva Loreto, dizendo que glória a Deus. Irmã Jovita, Jovita Vaz, paz, oração e união. Peço oração pela minha saúde, estou com falta de ar. Nós vamos estar orando logo após, né, no final, vamos estar orando pela irmã. Irmão Claudemir Cardoso, lá de Lousada Norte, de Portugal, paz, Glória oração a e Deus. união. Que Deus abençoe, irmão Claudemir. Glória a Jesus, lá de Portugal. Glória a Deus, maravilha. Irmã Ivani Routermel, dizendo que glória a Deus. Nossa irmã ali de Gravataí, Deus abençoe, irmã Ivani. Irmã Samara Graciele, dizendo glória a Deus, lá de Lajeado. Que Deus abençoe, irmã Samara, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tiago Valdemir. Maravilha, né? Mas, irmão, voltando um pouco lá atrás, nós estávamos comentando sobre a aquisição do nosso grande templo, na Vitória ali, né? Eu estava meditando a noite passada, olha que Deus me trouxe, fui buscando na Bíblia, né? O paralelo que me veio, né, a comentar, né? Então, nós estávamos ali, saímos daquele tempo que a gente estava ali alugado e tudo mais, né? Quando saiu essa ideia de comprar um novo templo ali, e muitos estavam ali questionando, muitos irmãos achando que não dava, que era difícil e tudo mais, né? E o pastor, nosso pastor, o pastor Vladimir, né? Não, mas vamos orar, vamos orar. Eu creio que Deus estava lá, né? Dizendo, meu servo, incentiva eles, né? E aí, olha que depois que eu fui saber, né? Os irmãos saíram primeiro nas quarta-feiras, né? Mas antes, claro, vou ver o que eu achei na Bíblia, né? Então, o povo de Deus, quando estava entrando na Terra Prometida, veio aquela primeira grande batalha, a conquista ali de Jericó, né? Entendeu? Que os olhos humanos, digamos assim, era difícil, né? Por causa que aquela muralha enorme, grande, né? E eles não tinham ferramentas apropriadas, digamos, para ir, não sabiam também o que tinha lá dentro, né? Mas Deus orientando o seu servo, né? Ali no livro de Josué, né?
desincentiva esse povo, né? E eles ficaram dando volta, davam uma volta, 6 voltas, né? Seguidas, né? E imagina assim, de repente eles olhavam para uma frestinha, um buraquinho, esses pessoal são loucos, são doidos aí, né? O que eles querem caminhando na volta aí? Parece que quietinho, mas andando na volta, né? Entendeu? Então o pessoal ficava meio sem saber o que eles estavam, né? Fazer, né? Mas no final, Deus deu uma grande vitória. E ali na questão do nosso tempo, olha o paralelo que eu fiz. Não sei se o irmão sabia dessa, né? Eles saíam depois do culto, na quarta-feira, lá para as 10 e pouco, né? Lá pelas 11 horas, 11 e pouco da noite, né? Eles se agarraram na grade, aquela grade ali é bem altona, tem uns 2,5 metros de altura, sei lá, quase que mais, né? No novo tempo. Não, a luz não tinha luz, naquela época estava cortada a luz, não tinha sido comprado ainda. No escuro, né? Que se agarravam aqueles irmãos naquelas grades ali, né? E oravam. E oravam, pedindo a Deus, oravam a Deus, né? Então, eu fiz esse paralelo. Por diversas vezes. Por diversas vezes. Não sei se o irmão foi alguma vez. Sim. Quase meia-noite. O que o pessoal ia me dizer? Eu lembro que esses caras são loucos, né? São doidos, agarrados na grade ali, né? E clamando a Deus, né? Entendeu? Mas tudo havia um propósito. Deus via o coração deles, que nem aquele povo lá, rodeava em volta de Jericó, né? Que eles acreditavam, não sabiam como, mas Deus ia dar vitória para eles. Né? E quando nós fomos para lá, nós fizemos a tomada de Jericó, né? Caminhamos do antigo templo até o... Olha aí, tomada de Jericó. Então o pessoal olhava de fora, não entendia que o pessoal agarrado ali, quase meia-noite, 2 horas da noite, agarrado na grade, né? Clamando, né? Por quê? Para cair as muralhas, né? E foi conquistado o templo. E né? verdadeiramente então, caíram. Eu meditando, mas olha aí, faz sentido, né? Faz sentido. Porque os olhos humanos também olhavam ali, era impossível, né? Pá, meu Deus, como eu consegui isso aqui, né? Como é que eu consegui isso aí? Mas estavam ali agarrados nas grades, né? Clamando a Deus, né? Então é lindo ver as coisas de Deus, né? Que Deus confunde. Quase que a gente fica até com a mente confundida. Como é que Deus consegue, né? Mas Deus pode. Ele pode todas as coisas. Então, essas são as maravilhas de Deus que a gente está passando para o nosso ouvinte, né? O ouvinte pode estar... mas não é tanto assim. Mas estamos falando de coisas, provas vivas, coisas que acontecem com nós, né? E tenho certeza que Deus tem mais vitória para dar ali, que a gente possa vir aqui ainda relatar aqui, né? Possa relatar, né? Porque nós cremos no Deus vivo, no Deus poderoso, o Deus que move montanha, né? Que derruba muralhas, né? Entendeu? E ali para nós foi uma muralha que caiu. Deus botou por terra e graças a Deus nós conseguimos, né? Conseguimos, porque Deus estava no comando, estava no controle. Glória a Deus, aleluia. Se esse irmão tem mais algo a comentar aí, que isso é para elevar a fé do nosso povo, não só dos irmãos, mas quem está nos assistindo aí, né? Para elevar a fé deles. Deus pode. Amém, meu Pai? E é tremendo, irmão Vladimir, que quando nós nos colocamos à disposição do reino, Deus ele provê, conforme diz a palavra de Deus ali em Mateus, no capítulo 17, versículo 37, se não me falha a memória, aonde Jesus falou, né? Só Pedro falou assim, mas Jesus, mestre, como que nós iremos dar, né, os impostos, né? Daí Jesus disse assim, não, eu quero somente que tu te coloque na minha presença, o meio eu vou prover. Vai lá e pesca um peixe, porque tu vai encontrar uma moeda na boca do peixe lá, né? Então Jesus ele só está procurando alguém que esteja dizendo assim, esteja disposto a dizer assim, olha, Senhor, eis-me aqui, usa-me para pescar, usa-me para pescar o que o Senhor quer, a providência, né? Deus, por isso que Jesus chamou pessoas que estivessem dispostos à sua obra, que só ouvissem aquilo que ele estava ordenando. E quando nós damos ouvidos à sua voz, não somente para a sua obra, para benefício da sua obra, Deus nos usa, mas como nós mesmos somos beneficiados quando Jesus nos usa como ferramentas em suas mãos. Agora me veio na mente também outra passagem, aquela passagem da multiplicação dos pães e peixes. Sim. Quer ver? Jesus sabia o que ele ia fazer, mas ele queria ver se alguém se manifestava ali, né? O que aquele jovem que foi ali, né? Levou o seu lanche, digamos, um peixinho, um pão ali, ele poderia se esconder, não, mas para aí, eu
vou ficar com fome. Mas não, o que ele tinha, o seu pouquinho que ele tinha, ele colocou. Sabe por que eu estou falando isso? Porque você que está nos assistindo, de repente você, de alguma forma, você pode achar que mas isso aqui não adianta de nada. Não, coloca nas mãos de Deus. Coloca Deus nas mãos de Deus, que Deus multiplica. E isso que o Senhor fez, né? Agarrou, entregou o que ele tinha. E o que Jesus fez? Multiplicou aquilo ali e alimentou a multidão. Entendeu? Por quê? Porque alguém não se acovardou, né? Entendeu? Não ficou ali omisso, né? O que ele tinha, colocou nas mãos de Deus, né? E Deus multiplicou. É isso que Deus quer fazer, muitas vezes, na vida de uma família, né? De uma comunidade, né? De algum lugar, para dar o crescimento, que alguém que tem alguma coisa, vai e coloque nas mãos de Deus. Aleluia. Não queira fazer da sua mãe. Coloca nas mãos de Deus, que Deus multiplica, né? E muita gente vai ser abençoada, alcançada, né? Ser salva. Por quê? Porque esse alguém que tinha condições de ter esse pouquinho, colocou nas mãos de Deus. Não é por aí, meu irmão? Glória a Deus, irmão Vladimir, como é tremendo aqui, enquanto o senhor estava falando a respeito dessa passagem, aquele menino mesmo, ele deve ter se alimentado daquilo que Jesus multiplicou. E Jesus transformou aqueles pães e aqueles peixes para multidões. E quando todos tinham comido, o que sobrou mais do que sobrou 12 cestos cheios ainda, né? Então, imagina, sobrou mais do que aquilo que aquele menino tinha entregado. Então, quando nós entregamos o que nós temos para Jesus, ele dá para nós o nosso sustento e ainda sobra ainda para nós ainda. Quando nós entregamos para Jesus algo, mas quando nós retemos as bênçãos que Deus tem para a nossa vida, para a nossa própria vida. Então, quando você quiser contribuir com esta obra, quiser contribuir para o crescimento da obra, saiba que Jesus ele vai estar cuidando de você. Com certeza. É isso que a gente quer tentar fazer com que as pessoas entendam, né? Às vezes você tem aquele, não, mas se eu der um pouquinho que eu tenho, né? Eu vou ficar me faltando. Mas não. Deus provê. Deus provê, com certeza. Eu vi certa vez um pastor onde eu congregava antes, né? A prebenda dele saía dali, daquela congregação, né? E ele já estava, uma expressão bem popular, a latinha já vazia, quando recebeu, pegou da manhã, a esposa dele, a irmãzinha lá, fez a lista, né? Amanhã vamos no mercado, né? E chegou, foi orar antes de noite, antes de deitar, ele orava um pouco. E Deus falou para ele, vai vir alguém aí pedir uma ajuda, né? Ele bateu lá na frente, tu ajuda. Ele foi lá, mas estou precisando, meu Deus, contou a história. Cara. E ele quis resistir, e Deus falou, não, dá tudo. Aí ele agarrou e deu um pouquinho. Valor que ele tinha. Não, dá tudo que tu tem. Dá tudo que tu tem. Meu Deus do céu. E aí ele agarrou e, não resistiu. Agarrou e agora? E depois daí a esposa dele falou, amanhã, falando dele, só que dava um nervoso nele. Né? E já era chegar no final da tarde. Ele foi para o templo orar, que nunca orou tanto. Né? Deu brona do templo lá, eles moravam no fundo do templo, né? E orava e chorava lá, meu Deus do céu. E a mulher de quando perguntava, mas tal coisa mais, vou mostrar da lista aí, né? E ele, sabendo que já tinha mais nada. E que o mulher queria falar para a esposa que Deus tinha mandado ele dar o dinheiro. Meu Deus do céu. E aí, quando chegou 11 horas da noite, que Deus ia entrar com providência, né? Hoje, quer dizer, que até meia-noite, como se diz, é hoje, né? É 11 horas da noite, 11h30, né? Quando era já passando das 11h30, um carro buzinou lá na frente, né? Meu Deus do céu, ele foi lá ligeiro. O irmão tinha vindo lá de outra cidade, né? Irmão, eu consegui fechar agora de noite um grande negócio. E eu botei no coração, se caso eu fechasse esse negócio, eu vinha dar uma oferta aqui para vocês. Aqui. Porque ele era de lá daquela cidade, antes de Deus. Sei que dá a vocês 4 vezes mais, né? Aí isso que ele deu glória a Deus bem alto e voltou. Ainda falou para a esposa, mas tem mais alguma coisa? Bota mais alguma coisa ali. Glória a Deus. Deus é assim, então, né? Deus é maravilhoso. Já que o irmão Vladimir agora, nos surpreende. Tem que crer, né? A pessoa tem que crer, né? Porque se a pessoa não crer, se a fé da pessoa é pequena... Agora imaginou? A latinha vazia, né? Entendeu? É. O cara está contando com aquilo ali, né? Agora chega um cara... E aí? A fé da pessoa tem que estar boa, né? Uma vez aconteceu isso comigo, irmão Vladimir, também. Eu estava aí para ir para a igreja e não tinha recurso. Só tinha dinheiro para passagem para ir para a igreja. E eu digo, Senhor, eu estava tomando um café, entregar o jejum e não tinha dinheiro para o pão. E eu digo assim, mas Deus, glória a Deus por esse cafezinho que eu tenho aqui. Vou tomar esse café muito feliz. Eu gostaria de ter um pão aqui.
mas não tenho e estou dando glória a Deus. Quando eu orei assim, agradecendo a Deus por aquele café, que eu coloquei o café na mesa, eu ouvi alguém batendo palma no portão. Aí 2 crianças lá no portão, lá de uns vizinhos mais distantes, disseram assim, irmão Eliseu, eu não sei porquê, mas o pai e a mãe disseram para te trazer aqui um pão que acabou de sair da fornada lá que nós vendemos lá. Glória a Deus. Então é para dar um pãozinho quente. Então, Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele conhece as nossas necessidades, seja coisas que, aos nossos olhos, irmãos, aos nossos olhos, existem coisas que parecem ser pequenas e tem coisas que parecem ser grandes. Só que quando nós contemplamos a ação de Deus, não importa a dimensão do milagre que foi, não importa se foi uma multiplicação dos peixes e pães ou se foi uma febre que Jesus acalmou lá da sogra de Pedro. Tudo é milagre, tudo é dependência de Deus. Irmão Vladimir, entraram mais algumas 3 pessoas aqui, somente para citar o nome dos irmãos. O irmão Juliano de Oliveira, cumprimento os irmãos, paz do Senhor, irmãos. Pastor Gessé Santana, glória a Deus, lá da nossa cidade, nosso pastor, lá de Gravataí, pastor Gessé, Deus abençoe, pastor. Irmão Jorge Wolff também, manda aqui, glória a Deus, que Deus abençoe, irmão Jorge. Amém, glória a Jesus. E a irmã Lília Maria, paz do Senhor, irmãos, Deus os abençoe, peço ajuda em oração por Maria, meus descendentes, área espiritual, livramento, e pede oração aqui pelos seus familiares. Também pede sabedoria, revelação, vontade de Deus. Vamos estar orando aqui pela irmã. Glória a Deus. Irmã Lília. Nós temos aí, focando isso aí, ele pode pensar, departamento cavalheiro é só para trabalhar, né, para o coral. Não, também temos que, a fé, nós temos que falar alguma coisa para elevar a fé dos irmãos. Levar a fé dos irmãos, né? Porque isso nos ajuda a ver o que nos sustenta. Nos sustenta realmente nós crer que Deus está, entendeu? Que é Deus que sustenta esse departamento, que nos sustenta cada um de nós. Né? Então, por isso nós temos que falar algo que os irmãos entendam, que o ouvinte entenda, né? Que é muito importante nós termos essa ligação com Deus, desse respaldo da parte de Deus. Porque aquela passagem diz a videira verdadeira, quer dizer, que se desligarem da videira, automaticamente, né, a pessoa vai murchar, vai morrer. Nós temos que estar ligados na videira, que é Cristo Jesus. Então é por isso que a gente faz questão de falar para você, ouvinte, que você esteja ligado. Assim, não, mas eu não sou crente, mas se você abençoa a obra de Deus, você também vai estar ligado. Porque daí Deus vai estar olhando para você e vai estar abençoando o teu comércio, o teu negócio, te prosperando, te dando saúde, te dando paz, né? Por quê? Porque você, de alguma forma, você está ligado à videira. Entendeu? Está abençoando, não é isso, irmão? É isso aí, exatamente. Então, por isso que é importante nós termos, leve a sério, irmão. Por favor, pessoas às vezes pensam assim, não, mas infelizmente tem pessoas que têm que primeiro ver para crer, entendeu? Primeiro ver para crer, né? Eu sei que na época de Jesus, né, até Jesus, né, mas depois ficou tão claro, né, porque que Tomé, né, teve que Jesus falou para ele, bem-aventurados que não viram e creram. E creram, né, entendeu? Então, fica bem mais completo, dá mais certeza para nós. Eu me alegrei muito um dia desses, né, que eu estava na consagração, né, do departamento que eu faço parte, o Ombro Amigo, né, e sei lá por quê, me veio em mente, né, Senhor, fala comigo alguma coisa. Depois o pastor Márcio Badalu, que estava ali, né, até ele veio ali para orar por mim e realmente ele falou aquilo que eu queria ouvir, claro, foi exatamente, mas daí eu entendi, né, eu entendi a forma que ele me falou e que só Deus sabia, né? Como Deus usou o pastor ali, né? Aquilo me alegrou, né? Como Deus, o pensamento que eu não falei, não expressei em voz, mas eu só pensei, né? Mas como Deus conhece o nosso pensamento, isso aí nos conforta, né? Nos conforta. Então, o departamento cavalheiro também não é só trabalhar e só cantar no coral, é também levar você a se aproximar do Deus Todo-Poderoso, daquele que pode todas as coisas, aquele que pode resolver o teu problema, da tua família, do teu lar, né? Te dá paz, né? O departamento cavalheiro também tem essa preocupação. Que sejam homens cheios do Espírito Santo, né? Quando eles delegaram os homens, as pessoas para levarem o pão, e eles que partiam pão lá para as viúvas, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo de Deus, né?
homens cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Irmão Eliseu, nós já temos aproximando do final, não? Vamos quiser trazer uma reflexão da palavra de Deus. Eu esqueci de perguntar para a irmã quanto ao encerramento, já está próximo, falta quantos minutos ainda, né? E isso traz uma reflexão aí rapidinho. Então, vamos somente ler uma palavra aqui, irmãos, então, que se encontra em Lucas, no capítulo 1, versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quando Deus promete, irmãos, não há ninguém que possa dizer que é impossível, porque para Deus tudo é possível. Aquilo que não havia, Ele traz existência, porque pela sua palavra tudo veio a existir. Creia nas promessas que o Senhor tem para a sua vida, creia que Ele pode todas as coisas e que para Deus tudo é possível. Amém? Vamos fazer uma breve oração, orar pelos irmãos aqui que pediram também oração por sua saúde, a cada um dos irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor venha ao seu encontro agora, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Pai, por este momento em que estivemos aqui na Tua presença, por cada ouvinte, Senhor, que esteve aqui também conosco, Senhor, videologado, aos irmãos que estiveram ouvindo esta programação, que o Senhor venha ao encontro da sua família, do seu lar, venha sarar todos aqueles que estão enfermos, aqueles que pediram oração aqui para nós, ó Senhor. O Senhor és um Deus do impossível. Entra, Senhor, neste lar, entra nesta casa, Senhor. Restaura a saúde desta pessoa para a glória do Teu nome, que ela venha testemunhar, Senhor, que o Senhor és o Deus que faz impossível. Em nome de Jesus, cura esta pessoa, este lar, esta família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, maravilha. Também despeço com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Veio um único anjo e a Ezequias defendeu. Em nome do Senhor foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença